Eu nunca tinha contado isso pra ninguém fora da igreja. Não por vergonha, mas porque as pessoas de fora não entendem. Elas ouvem paralítico e já imaginam um homem em uma cadeira de rodas, ou então aquele tipo de milagre que aparece nos cultos pela televisão, com música dramática e câmeras focando no rosto de quem chora. Não foi nada disso. Foi uma coisa quieta, tão normal que até hoje eu duvido se realmente aconteceu do jeito que eu lembro. Eu trabalhava na padaria do seu João, ali na Rua das Flores, desde os 16 anos. Era um serviço pesado, carregar sacos de farinha, amassar pão antes do sol nascer, varrer o chão cheio de farelo que grudava na pele como se fosse areia molhada. Mas eu gostava. O cheiro de pão quente, o barulho da máquina de amassar, as conversas com os fregueses que vinham todo dia no mesmo horário. Até que num sábado de manhã, eu acordei com uma dor nas costas que não passava. Não era aquela dor chata de quem dormiu mal, era como se alguém tivesse enfiado uma faca entre as minhas vértebras e torcido. Fui pro hospital, tomei remédio, fiz fisioterapia, mas em 3 meses eu já não conseguia mais segurar uma vassoura. Depois, não conseguia mais andar. Os médicos disseram que era uma lesão na medula, algo raro, sem causa clara. Minha mãe chorava no corredor do hospital, meu pai ficava quieto, olhando pro chão como se estivesse contando as rachaduras do piso. Eu tinha 22 anos. Não bebia, não fumava, não andava em brigas. Só trabalhava e ia pra igreja. A congrega, como a gente chama. Não era daquelas igrejas que faz barulho, não. Lá a gente entra, senta, ouve a palavra e sai em silêncio. Homem de um lado, mulher do outro. Ninguém grita, ninguém cai no chão. Só a voz do irmão que está lendo, clara, como se estivesse falando só pra você. Quando fui pra cadeira de rodas, os irmãos vieram me visitar. Não todos de uma vez, mas aos poucos, como se tivessem combinado. O irmão Paulo, que era motorista de ônibus, trouxe um bolo de fubá que a irmã dele tinha feito. A irmã Maria, que costurava pra fora, levou um cobertor de retalhos, desses bem quentinhos. Ninguém falou em cura. Ninguém falou em milagre. Só disseram que iam orar por mim. Eu não pedia pra andar. Não é que eu tinha desistido, mas acho que o corpo da gente aceita as coisas antes da cabeça. Aprendi a me virar na cadeira, a subir rampa sozinho, a segurar o prato sem derrubar a comida. Minha mãe adaptou a casa, tiraram os tapetes, colocaram barras no banheiro, abaixaram os armários da cozinha. Meu pai, que sempre foi homem de poucas palavras, começou a me levar nos cultos de carro. Ele dirigia devagar, como se tivesse medo de que qualquer solavanco me machucasse mais. Até que veio aquele domingo. Era um dia comum, quente para setembro, com aquele cheiro de terra queimada que vem antes da chuva. Meu pai me ajudou a entrar no carro, um Gol velho que rangia toda vez que a gente passava em buraco. Eu sentava no banco da frente, com a cadeira dobrada no porta-malas. O culto foi normal. Hinos, leitura, silêncio. Só que dessa vez, quando acabou, o irmão mais velho, aquele que a gente chama só de o irmão sem nome, pediu para todos ficarem. Ele falou baixo, como sempre, mas a voz dele encheu a sala. Irmãos, nós vamos orar pelo nosso irmão aqui presente. Não disse meu nome. Não precisava. Todos viraram para mim, mas sem olhar nos meus olhos, como se estivessem olhando asterisco através asterisco de mim. Eu não senti nada de diferente. Não senti um calor, não vi uma luz. Só ouvi as vozes dos irmãos, uma após a outra, falando coisas simples. Senhor, dá força para ele. Ajuda ele a carregar a cruz. Que a tua vontade seja feita. Nada de cura, nada de milagre. Só isso. Quando acabou, meu pai me levou para casa. No caminho, ele parou no sinal e virou para mim. Você quer dirigir? Eu ri. Não de zoação, mas porque era uma pergunta tão absurda que nem fazia sentido. Pai, eu não consigo nem mexer as pernas. Não tô falando das pernas. Tô falando das mãos. Ele saiu do carro, deu a volta, abriu a porta do meu lado e me ajudou a passar pro banco do motorista. Minhas pernas ficaram ali, moles, sem jeito, mas eu consegui segurar o volante. Meu pai ajustou os espelhos, colocou o carro em ponto morto. Pisa na embreagem. Não dá, pai. Tenta. Eu olhei para baixo. Meus pés estavam lá imóveis, como sempre. Mas quando eu pense em mexer os dedos dos pés, só por tentativa, algo aconteceu. Não foi um movimento forte, nem nada que pudesse chamar de controle, mas uma espécie de tremor, como se os músculos tivessem acordado de um sono profundo. Meu pai não disse nada, só ficou esperando. Consegui, acho, falei, sem tirar os olhos dos pés. Então pisou. Eu respirei fundo e tentei de novo. Dessa vez, o pé esquerdo se mexeu um pouquinho, só o suficiente para encostar na embreagem. O carro não engatou, claro, mas o pedal cedeu um pouco. Meu pai sorriu. Agora a primeira.
Ele segurou minha mão direita e colocou na alavanca do câmbio. Eu empurrei para frente com dificuldade, mas consegui. O carro deu uma sacudida, morreu. Tenta de novo. Dessa vez, quando pisquei a embreagem, o motor não morreu. Ficou ali ronronando como se estivesse esperando. Meu pai não me pressionou, só ficou do meu lado, quieto. Solta devagar. Eu soltei. O carro andou uns 2 metros e morreu outra vez. Mas dessa vez eu ri. Não era frustração, era não sei. Algo que não sentia faz tempo. Mais uma, meu pai falou. E nós ficamos ali, no meio da rua, com o carro morrendo e ligando, até que depois de umas 5 tentativas, consegui fazer ele andar uns 10 metros sem parar. Não era muito, mas era alguma coisa. Não é ruim para a primeira vez, e meu pai disse, como se isso fosse normal. Como se eu não estivesse há meses sem conseguir mexer direito as pernas. Ele voltou pro banco do passageiro, mas não antes de ajustar o meu assento para eu ficar mais confortável. Amanhã a gente tenta de novo. Tá bom, respondi, ainda segurando o volante, como se tivesse medo de soltar. Quando chegamos em casa, minha mãe estava na porta, de braços cruzados. Não parecia brava, só preocupada. Ou talvez só cansada. Não perguntei. O que vocês dois aprontaram? Ela perguntou, olhando pro carro. Nada, meu pai respondeu, passando por ela. Só tava ensinando ele a dirigir. Minha mãe me olhou, depois pro carro, depois de novo pra mim. Não disse nada, só balançou a cabeça e entrou. Eu fiquei ali, no banco do motorista, com as mãos ainda no volante. Não sabia se aquilo tinha sido real ou se eu tinha imaginado tudo. Mas quando tentei mexer os dedos dos pés de novo, eles responderam. Não era muito, mas era um começo. Dentro de casa, ouvi minha mãe falando algo para meu pai, baixa, como se não quisesse que eu escutasse. Não consegui ouvir direito, mas a palavra esperança apareceu no meio da frase. Meu pai não respondeu, só ligou a TV. Naquela noite, antes de dormir, fiquei deitado na cama, olhando pro teto. Não conseguia parar de pensar no carro, no volante, na sensação de ter controlado alguma coisa, mesmo que por poucos segundos. Não era um milagre. Não era nada grandioso. Era só um carro andando. Mas pela primeira vez em meses eu não me senti preso. Fiquei ali deitado, ouvindo o barulho do ventilador girando no canto do quarto. O zumbido constante era quase hipnótico, como se estivesse tentando me convencer a fechar os olhos e esquecer tudo. Mas eu não queria esquecer. Pela primeira vez, não queria que o sono levasse embora o que tinha acontecido naquela tarde. No dia seguinte, acordei antes do despertador. O corpo ainda doía, mas era uma dor diferente, menos pesada, como se alguma coisa tivesse se solto dentro de mim. Vesti a camisa que estava jogada na cadeira e me arrastei até a cozinha. Minha mãe estava fritando ovos, o cheiro de mantequeira queimando levemente na panela. Ela virou a cabeça quando ouviu meus passos. Bom dia, disse, sem tirar os olhos da frigideira. Quer café? Quero. Sentei à mesa, observando seus movimentos. Ela serviu os ovos no prato, colocou 2 fatias de pão torrado ao lado. Não perguntou como eu estava. Não perguntou se eu tinha dormido bem. Só empurrou o prato na minha direção e se virou para lavar a panela. O pai já saiu, falou, enxugando as mãos na toalha. Disse que volta tarde. Assenti. Não era novidade. Ele sempre voltava tarde ultimamente. Comi devagar, mastigando cada pedaço como se fosse a primeira vez que provava comida de verdade. O gosto do sal, a textura do pão crocante. Pequenas coisas que eu tinha deixado de notar. Minha mãe se sentou à mesa com sua xícara de café, folheando um jornal velho. O silêncio entre a gente não era desconfortável. Era só silêncio. Hoje tem fisioterapia, ela lembrou sem levantar os olhos. Eu sei. Não reclamei. Não disse que não queria ir. Só terminei de comer e levei o prato até a pia. A clínica cheirava a álcool e talco. A mesma recepcionista de sempre me cumprimentou com um sorriso automático enquanto eu assinava a lista de presença. A sala de espera estava vazia, exceto por um homem mais velho, sentado com as mãos apoiadas na bengala, olhando fixamente para a parede. Ele não virou a cabeça quando entrei. A doutora Mariana apareceu alguns minutos depois, com seu jaleco branco e o cabelo preso em um coque desarrumado. Ela me olhou com aquele jeito clínico que sempre teve, como se estivesse avaliando cada movimento meu antes mesmo de eu abrir a boca. Como você está? Perguntou, cruzando os braços. Melhor, respondi sem pensar. Ela ergueu uma sobrancelha. Melhor como? Fiquei quieto por um segundo, tentando encontrar as palavras. Ontem, eu dirigi. Ela não riu, não fez piada. Só assentiu devagar, como se já soubesse. Sozinho? Mais ou menos. Meu pai estava do lado. E como foi? Estranho. Pausei. Bom,
Ela anuiu de novo, então apontou para a maca. Vamos ver como estão essas pernas hoje. Deitei-me, sentindo o vinil frio sob minhas costas. Mariana começou os exercícios, pressionando meus joelhos, pedindo que eu empurrasse contra sua mão. Desta vez, consegui fazer mais força do que da última. Não era muita coisa, mas era progresso. Você tem que continuar. Ela disse, enquanto massageava minha panturrilha. Não é só aqui. Em casa também. Eu sei. Não, acho que você não sabe. Ela parou, olhou direto nos meus olhos. Isso não é só sobre andar de novo. É sobre não desistir antes de tentar. Fiquei calado. Não gostava quando ela falava assim, como se soubesse mais do que eu sobre o que se passava na minha cabeça. Mas pela primeira vez, não me irritei. Só assenti. Vou tentar, falei. Ela sorriu, quase imperceptível. Isso. Agora levanta. Vamos caminhar um pouco. Saí da clínica com as pernas tremendo, mas firme nos pés. O sol estava forte, e eu tive que apertar os olhos para enxergar direito. Na calçada, um grupo de adolescentes passava rindo, empurrando-uns aos outros. Um deles esbarrou em mim sem querer. Desculpa, cara, disse sem parar. Tudo bem, respondi. E era. Não me importei. Não senti raiva. Só continuei andando devagar, com as mãos nos bolsos. Cheguei em casa e encontrei a porta da garagem aberta. O carro ainda estava lá, estacionado no mesmo lugar de ontem. Fiquei olhando para ele por um tempo, como se esperasse que dissesse alguma coisa. Depois, entrei devagar e senti o cheiro de couro e poeira. Sentei no banco do motorista, passei os dedos pelo volante. Não liguei o carro. Não tentei dirigir. Só fiquei ali, imaginando como seria da próxima vez. Dentro de casa, o telefone tocou. Ouvi minha mãe atender. A voz dela soava abafada através da parede, mas dá para reconhecer o tom preocupado, aquele que ela usa quando está tentando disfarçar algo. Fiquei quieto, escutando os passos dela indo e vindo pela sala, o barulho do telefone sendo colocado na mesa, o suspiro fundo antes de ela chamar pelo meu nome. Lucas, você está aí? Não respondi de primeira. Esperei mais um pouco, como se ainda estivesse decidindo se queria ser encontrado. Depois, saí do carro e fechei a porta com cuidado, sem fazer barulho. A garagem estava escura, só a luz fraca do postinho da rua entrando pela fresta da porta entreaberta. Tô aqui, falei, aparecendo no corredor. Ela estava com as mãos cruzadas, os dedos apertando um ao outro. Não era comum ver minha mãe assim, tão visivelmente nervosa. Sempre foi daquelas que seguiam em frente, mesmo quando as coisas desandavam. Era a tia Márcia, disse, como se isso explicasse tudo. Esperei. Ela saberia que eu não ia perguntar nada, não agora. Não depois do que aconteceu ontem. Ela ligou para saber como você está. Uma pausa. E para avisar que o velório do seu pai vai ser amanhã de manhã. Assenti, olhando para o chão. O piso de cerâmica frio sob meus pés descalços. Não senti nada além de um cansaço fundo, como se tivesse carregado algo pesado por quilômetros e só agora pudesse soltar. Você quer ir? Perguntou baixinho. Levantei os olhos. Ela estava com os olhos vermelhos, mas seca. Sem lágrimas. Assim como eu. Não sei, respondi sincero. Minha mãe fez que sim, como se entendesse. Ou como se não esperasse outra resposta. Eles vão enterrar ele no cemitério da cidade, perto da sua avó. Outra pausa. Se quiser, a gente pode ir juntos. Não disse nada. Não tinha certeza se queria ver aquele caixão sendo baixado, se queria ouvir as palavras de desconhecidos falando sobre um homem que mal conheci nos últimos anos. Mas também não sabia se aguentaria ficar aqui, sozinho, ouvindo o silêncio da casa sem ele. Vou pensar, falei finalmente. Ela não insistiu. Só virou e foi até a cozinha, e eu ouvi o barulho da chaleira sendo colocada no fogão. Fiquei parado ali por mais um tempo, até o cheiro de café começar a se espalhar pela casa. Subi para o meu quarto sem pressa. A cama estava desarrumada como deixei de manhã. Deitei de costas, olhando para o teto, as mãos ainda nos bolsos. O telefone vibrou no meu bolso, mas ignorei. Não tinha energia para mais nada hoje. Fechando os olhos, tentei imaginar como seria amanhã. Se iria chorar. Se iria sentir falta. Se iria me arrepender de não ter ido. Mas a única coisa que veio foi o som do motor do carro dele, aquele ronco baixo que eu ouvia quando ele chegava tarde da noite. E a lembrança da última vez que o vi, parado na porta da cozinha, com a camisa amassada e o cheiro de cerveja, dizendo que ia sair mais uma vez. Não me despedi. Não disse nada. E agora nunca mais ia poder. A respiração doía um pouco, como se eu tivesse corrido sem parar. Virei de lado, encostei o rosto no travesseiro e respirei fundo, tentando engolir o nó na garganta.
O cheiro dele ainda estava ali fraco, misturado ao meu. Não ia lavar os lençóis hoje. Talvez amanhã. Talvez nunca. O telefone vibrou de novo. Dessa vez tirei do bolso e olhei sem focar direito. Era Maria perguntando se eu estava bem. Não respondi. Não sabia o que dizer. Estou viva não era resposta suficiente e não era demais. Desci a escada devagar, como se cada degrau pesasse mais que o anterior. A cozinha estava igual. A xícara suja na pia, a garrafa de água pela metade na mesa, o bilhete que eu tinha rabiscado e amassado jogado no canto. Asterisco, não esquece o lixo. Asterisco como se isso importasse agora. Abri a geladeira só para ter algo para fazer. Não tinha fome, mas peguei um iogurte e fiquei olhando para a data de validade. Vencido há 3 dias. Ele sempre deixava as coisas estragarem. Sempre dizia que ia comprar mais, que ia consertar, que ia mudar. Sempre asterisco amanhã asterisco. Fechei a porta com mais força que o necessário. O barulho ecoou pela casa vazia. Sentei no sofá, onde ele costumava se jogar depois do trabalho, com os sapatos sujos e tudo. Encostei a cabeça no mesmo lugar onde a dele ficava, como se assim pudesse sentir algo, qualquer coisa. Mas só havia o silêncio grosso e pesado, do jeito que fica quando falta uma voz que a gente conhece demais. Lembrei do dia em que a gente comprou esse sofá. Ele tinha insistido nesse modelo cinza, porque não mancha, e eu tinha rido, dizendo que a gente ia manchar de qualquer jeito. Manchamos, sim. Com vinho, com molho, com lágrimas. Com tudo que a gente foi e deixou de ser. O telefone vibrou outra vez. Dessa vez era desconhecido. Deixe tocar até parar. Não ia atender. Não hoje. Fiquei ali, imóvel, ouvindo o relógio da parede marcar os segundos. Cada tic-tac parecia um lembrete. Asterisco ele não volta, ele não volta, ele não volta asterisco. E eu não tinha mais forças para discutir com a verdade. A luz da tarde entrava pela janela, esticando minha sombra no chão como um fio solto. Pensei em levantar, fechar a cortina, mas os músculos doem só de imaginar o movimento. O celular vibrou de novo, mesma chamada desconhecida. Desta vez, o som me irritou. Atendi sem pensar, só para calar aquele zumbido insistente. Alô? Minha voz saiu rouca, como se tivesse engolido areia. Do outro lado, um suspiro. Uma pausa longa demais. Oi, Ana. Sou eu. Acho que a gente precisa conversar.